Esse é o módulo 5, aula 3, e nessa aula nós estaremos montando o diagrama de estrelas voadoras, utilizando não só a estrela do tempo, mas também a fachada e o assentamento do imóvel. Na aula passada, nós vimos que o posicionamento da estrela-tempo no centro do quadrado faz com que o Ki celeste das 8 direções seja alterado a cada período. Ou seja, no período 8, que vai de fevereiro de 2004 a fevereiro de 2024, nós temos a energia do 9 vindo do noroeste, a energia do 1 vindo do oeste, do 5 vindo do sudoeste, do 3 vindo do sul, e assim sucessivamente. Para determinar qual é a energia associada ao dragão da água, chamado de estrela-água, e a energia associada ao dragão da montanha, chamada de estrela-montanha, é preciso identificar a fachada e o assentamento da área construída. Como nós já vimos no módulo 2, quando nós estudamos Shin Pai e a forma, não existe uma regra fixa para determinar a fachada de um imóvel. A fachada de uma casa ou de um escritório é a área mais yang, mas não necessariamente o local onde fica a porta. A fachada pode ser determinada pela área que possui a maior quantidade de aberturas, a área que bate mais sol, a área mais iluminada, de uso mais yang, de uso diurno, cujo terreno propicia a fachada para aquela direção. Existem diversos indicadores para que nós definamos qual é a fachada de um imóvel, mas nenhum deles pode ser considerado determinante. A fachada é uma somatória de fatores. Nós não estaremos revendo isso nesse módulo. Por isso, se alguém tem alguma dúvida de fachada, nós podemos estar liberando a aula específica sobre esse assunto que pertence ao módulo 2. Já a área oposta à fachada é chamada de assentamento. No imóvel, ela se refere à área mais in, com menos movimento, ou de uso noturno, menos utilizada, mais escura. Essa posição é chamada de dragão da montanha. Quando nós não conseguimos estabelecer a fachada, porque há duas áreas que poderiam ser consideradas a fachada, nós procuramos o assentamento. E a partir do assentamento, nós identificamos que a fachada é oposta ao assentamento. Então, o assentamento pode ser utilizado para determinação da fachada quando existem duas áreas bastante yangs num imóvel. A partir do momento em que a fachada é identificada e qual é a direção exata em que ela se encontra, o que deve ser medido com uma bússola da forma mais exata possível, nós podemos continuar então a montagem do diagrama. Vamos imaginar que nós estamos montando o diagrama de uma casa cuja fachada se encontra a 41 graus. Na nossa tabela, nós podemos verificar que 41 graus pertence à parte média do Nordeste, ou seja, é uma fachada Nordeste de tipo 2. Vamos imaginar que o imóvel tenha sido construído em 1990. Dessa forma, ele teria sido construído durante o período 7.
Desde que ele não tenha passado por nenhum tipo de reforma muito significativa, ele continua sendo um imóvel de período 7. A primeira coisa a fazer é posicionar o 7 no centro do quadrado na posição tempo. E depois disso girar as estrelas no sentido direto para obter o quadrado básico desse período. Depois disso, o próximo passo é identificar visualmente a fachada. Nós chegamos à conclusão de que 41 graus é uma fachada de tipo Nordeste 2 e, portanto, nós teremos uma seta indicando a fachada na direção Nordeste 2 e a parte traseira de uma seta no palácio oposto indicando o assentamento. Se a fachada se localiza na direção Nordeste, a maior quantidade de energia que banha esse imóvel se localiza na direção Nordeste. É ela que possui a maior quantidade de aberturas, tem o uso mais yang, tem a porta, é mais clara, etc. Essa energia yang que penetra pela fachada leva a energia do 1 para dentro do imóvel, banhando esse imóvel. E por isso, o 1 será posicionado no palácio central, na parte superior direita, e será chamado de dragão de água, energia de água, estrela água. Da mesma forma, na direção oposta, nós temos a área mais estável, a área mais yin, a área mais fechada do imóvel. Enquanto a energia yang entra pelas aberturas na direção Nordeste 2, a energia yin se fixa no Sudoeste, dando a estabilidade necessária. Mas a energia yin que se fixa nesse local é a energia da estrela de número 4. E, portanto, é essa estrela que é posicionada no centro do diagrama na posição montanha. E é ela quem nos dará a indicação a respeito da estabilidade, dos relacionamentos e da saúde nessa casa. Nós temos então posicionados no centro do quadrado, na parte de baixo, a estrela de número 7, que se refere ao momento em que a construção foi efetuada. No canto superior direito, a estrela de número 1, que se refere à energia yang que penetrou na casa pela fachada, que é chamada de dragão da água. E temos no canto esquerdo superior a energia de número 4, que foi a energia yin que se fixou no assentamento e que é chamada de dragão da montanha. É muito importante que vocês entendam o que cada uma dessas energias representa, para que vocês possam entender o que é um diagrama de estrelas voadoras e dessa forma poder analisá-lo de uma forma muito mais adequada.
Enquanto o dragão da água representa a energia yang que entrou na casa e que, portanto, rege a prosperidade e tudo que for yang em relação a esse imóvel, o dragão da montanha é a energia yin que se fixou no assentamento e que, portanto, rege a saúde e os relacionamentos dos ocupantes. É o equilíbrio adequado entre o yin, o yang e o tempo que fará com que um imóvel seja favorável ou desfavorável. O próximo passo é identificar como essas energias evoluem, ou seja, como a energia yang que banhou o imóvel e a energia yin que se fixou no assentamento evoluem, se de forma direta ou de forma indireta. Para isso, nós podemos utilizar a tabela que foi acrescentada na página 8 da apostila de vocês. Como nós já vimos, o imóvel é um imóvel de tipo 2, ou seja, a fachada se encontra em 41 graus e 41 graus equivale ao centro da direção nordeste. E, portanto, está dentro da área que nós chamamos de fachada média ou tipo 2, da região nordeste. Então, nós chamamos essa fachada de Nordeste 2. A tabela diz que para as fachadas de tipo 2, os números ímpares, as estrelas ímpares, ou seja, as estrelas yang, evoluem no sentido inverso, enquanto as estrelas pares, as estrelas yin, evoluem no sentido direto. Nós sabemos que o dragão da água é a estrela de número 1, ou seja, ímpar, enquanto o dragão da montanha é a estrela de número 4, ou seja, par. Portanto, o dragão da montanha vai evoluir de forma direta, ou seja, ele é par e, portanto, nas montanhas de tipo 2, ele vai evoluir de forma direta, enquanto o dragão da água, que é ímpar, na montanha de tipo 2, vai evoluir de forma indireta. O caminho da evolução da energia não muda. Mas nós sabemos que, como nós temos um dragão da água yang numa montanha de tipo 2, ele vai evoluir de forma indireta. Então, na casa do noroeste, nós teremos um dragão da água de número 9. No oeste, o 8, no nordeste, o 7, no sul, o 6, no norte, o 5, no sudoeste, o 4, no leste, o 3, no sudeste, o 2. Esse é um imóvel de tipo 2 e, portanto, as energias pares ou yin vão evoluir no sentido direto. O 4, então, evoluirá para um 5 na casa do noroeste, para um 6 no oeste, um 7 no nordeste, 8 no sul, 9 no norte, 1 no sudoeste, 2 no leste, 3 no sudeste.
Nós temos aqui, então, o diagrama de estrelas para um imóvel construído no período 7 com fachada Nordeste 2, assentamento Sudoeste 2. Vamos imaginar que esse imóvel não tivesse sido construído no período 7, mas sim no período 8, tendo exatamente a mesma fachada. A fachada, então, continuaria sendo Nordeste 2, mas o imóvel teria que ter sido construído entre 2004 e 2023, ou seja, teria que ter sido construído a partir de 2004. Vamos imaginar que esse imóvel não tivesse sido construído no período 7, mas sim no período 8, tendo exatamente a mesma fachada. Vamos utilizar como exemplo exatamente a mesma fachada, ou seja, fachada Nordeste 2, assentamento Sudoeste 2. O primeiro passo, como nós já vimos, é identificar visualmente tanto a fachada quanto o assentamento. A energia que banha o imóvel é a energia que penetra pela fachada, pela maior quantidade de aberturas, pelo lado mais yang, pela porta e etc. Que nesse caso é a energia do 2. Por uma questão de convenção, a energia yang é posicionada na parte superior direita do quadrado central e é chamado de dragão de água. Nesse caso, a energia yin se fixa na direção sudoeste do imóvel e, portanto, a energia fixada nessa direção é a do 5, que nesse momento é a energia que se encontra nessa posição. E por isso, o 5 é posicionado no centro do diagrama, na posição superior esquerda e chamado de dragão da montanha. O imóvel é de tipo 2 e, portanto, as estrelas ímpares ou yang evoluem no sentido inverso, enquanto as estrelas pares ou yin evoluem ou voam no sentido direto. O dragão de água é par e, portanto, yin. Então, ele evolui no sentido direto, ou seja, ele voa no sentido direto. Então, se nós temos um 2 posicionado na posição do dragão de água, ele vai evoluir para um 3 no noroeste, um 4 no oeste, um 5 no nordeste, um 6 no sul, um 7 no norte, um 8 no sudoeste, um 9 no leste e um 1 no sudeste. O próximo passo é verificar como desenvolve, como voa, como gira o dragão da montanha. Nesse caso, nós temos um dragão da montanha ímpar
E, portanto, teoricamente, ele evoluiria no sentido anti-horário numa montanha de tipo 2. Mas o 5 é uma exceção. Ele não é considerado nem yin nem yang, nem par nem ímpar. E, portanto, ele não tem um gênero, ele não é considerado nem masculino nem feminino. Ele é o ponto de equilíbrio, ele se localiza normalmente no centro do quadrado. Esse é um excelente exemplo porque ele nos propicia explicar uma exceção. Como o 5 não é associado a nenhum trigrama, ele não possui um gênero e, portanto, para saber se o 5 voa ou evolui no sentido direto ou indireto, nós precisamos adotar o gênero da estrela que rege o período, ou seja, o 8. Como o 8 é par e é considerado yin, o 5 vai adquirir a qualidade yin do 8 e, portanto, girar no sentido direto como se fosse par. O 5, então, evolui para a casa do noroeste como um 6, no oeste como um 7, nordeste 8, sul 9, norte 1, sudoeste 2, leste 3, sudeste 4. E nós temos aqui, então, o diagrama de estrelas para um imóvel de fachada Nordeste 2, construção no período 8. Vamos imaginar que nós estamos, então, analisando um imóvel que foi construído em fevereiro de 2005 e cuja fachada é 99 graus. O primeiro passo é identificar o período de construção do imóvel. Se o imóvel foi construído em fevereiro de 2005, nós estamos dentro do período que é regido pelo 8, que vai de fevereiro de 2004 até fevereiro de 2024. O próximo passo é identificar o grau da fachada. Qual é a montanha a qual ele se refere? 99 graus se refere, então, à fachada leste de tipo 3, que vai de 97 graus e meio a 112 graus e meio. Eu vou aguardar alguns instantes, então, que vocês montem o diagrama básico do período 8. O próximo passo é marcar visualmente qual é a fachada e o assentamento. A fachada é leste, portanto, o assentamento é oeste. Marquem no diagrama de vocês. Se a fachada é leste, isso nos indica que a maior quantidade de aberturas, o lado mais yang é esse. E, portanto, a energia posicionada na direção leste será a que banhará o imóvel, com a energia yang desse imóvel.
Eu vou aguardar alguns instantes que vocês posicionem o dragão de água no Palácio Central e o dragão da montanha. Agora nós precisamos verificar se as estrelas voam no sentido direto ou inverso, o que depende do grau da fachada. Como nós já vimos, o grau da fachada, 99 graus, é leste de tipo 3, ou posterior. Nós vamos esperar alguns instantes, então, que vocês girem as estrelas de acordo com a fachada de tipo 3. Nos imóveis de fachada de tipo 3, as estrelas ímpares voam no sentido inverso, enquanto as estrelas pares, que são yin, voam no sentido direto. A estrela água, então, evolui para um 7 no noroeste, para um 8 no oeste, um 9 no nordeste, 1 no sul, 2 no norte, 3 no sudoeste, 4 no leste, 5 no sudeste. Enquanto a estrela montanha, que é Yang, evolui no sentido inverso. Então, no noroeste nós temos um 9, no oeste um 8, no nordeste um 7, no sul um 6, no norte um 5, um 4 no sudoeste, um 3 no leste, um 2 no sudeste.